Vamos lá, gente. Boa tarde para todo mundo. Vamos iniciar nossa atividade, uma das nossas atividades de hoje, roda de conversa com os curadores da exposição Metropolitramas. A exposição Metropolitramas é a exposição de curta duração que está no momento no segundo andar do museu. Foi inaugurada em dezembro do ano passado, em comemoração aos 50 anos da região metropolitana de Belo Horizonte. Hoje nós temos um conjunto de atividades aqui no museu relacionadas à região metropolitana, né? A gente tem uma feira acontecendo lá no quinto andar com produtores da economia popular solidária e agroecologia dos municípios da região metropolitana. Temos aqui a roda de conversa. Às 17 horas vamos ter uma apresentação da quadrilha Feijão Queimado, que é de BH. À noite temos a sessão de planetário, o céu da região metropolitana de Belo Horizonte. Então estamos aí com um conjunto complementar de ações à exposição Metropolitramas. E essa atividade em específico foi pensada para o público em geral do museu, também para o nosso público interno, para a nossa equipe, como uma atividade de formação para os mediadores, para as pessoas que estão recebendo o público diariamente na exposição, né? Mas também para o nosso público, tanto o público espontâneo quanto o público agendado das escolas, principalmente, que a gente recebe aqui no museu. Então, nós estamos fazendo uma gravação da roda para que ela fique disponível no YouTube para esse público em geral. A gente tem um cuidado especial com os professores que trazem as escolas, que preparam as visitas escolares. Então, a gente entende que esse conteúdo também vai ser muito útil para esses educadores e essas educadoras, né? Então é isso, estou aqui com meus colegas, meus professores, a professora Jupira Mendonça, da Escola de Arquitetura, professor Geraldo Costa, do Instituto de Geociências, a Heloísa Costa, do Instituto de Geociências, e a Júnia Ferrari, professora da Escola de Arquitetura. Eles foram curadores da exposição Metropolitramas, junto ao professor Roberto Montemor, que não pôde estar com a gente, que é lá da FAS, da Faculdade de Ciências Econômicas. Então eu tenho aqui um roteirinho de perguntas, mas a ideia é que seja uma conversa bem informal mesmo, então vocês podem me interromper, complementar, fazer perguntas, o público também fica à vontade para perguntar, tá, gente? Mas para início de conversa, bom, eu esqueci de me apresentar, né, já que a gente está gravando. Meu nome é Cibele Diniz, eu sou professora da FAS, da Faculdade de Ciências Econômicas, e atualmente estou na diretoria aqui do museu, do Espaço do Conhecimento. Então vamos começar. Eu vou pedir inicialmente para vocês quatro se apresentarem brevemente para o nosso público e contarem um pouco da experiência de vocês com o planejamento urbano e com o planejamento metropolitano, especialmente pensando a região metropolitana de Belo Horizonte. Então vamos começar de cá para lá, de lá para cá? Tá. Então, vamos começar com a Júnia, então. Acho que o maior desafio era o tempo para se fazer um plano daquela envergadura, né, que envolvesse 34 municípios, e como reunir informações suficientes desses 34 municípios, processar, né, e fazer disso um plano. E aí, eu acho que nesse sentido que eu acho a importância da universidade, porque só a universidade conseguiria, naquele momento, naquele prazo, reunir pesquisadores e conteúdos, né, já prontos ali para poder a gente atender esse plano. Então, acho que foi uma experiência de entrada na universidade muito boa para mim, só confirmando o interesse pela área do planejamento, e que tive a oportunidade de andar por essa região metropolitana inteira e descobrir assim, uma quantidade de informações que eu mesmo desconhecia, além da rede que se formou, né, de pesquisadores, docentes, discentes e do público da sociedade civil, de modo geral. E que, particularmente, eu acho também mais interessante o fato da universidade ter encabeçado esse projeto, permitiu que esse plano reverberasse até hoje. Né? Nós estamos aqui, quantos anos depois, conversando sobre o PDDI. Sendo que um plano que, fora da instância da universidade, eu acredito que ele não teria a repercussão que teve, em termos de artigos, de publicações, de discussões, de disciplinas, né, de extensão. E eu acho que esse foi o que foi um desafio no início, acho que se transformou hoje num conteúdo que a gente ainda tem muito o que falar, né? Essa exposição acho que traduziu uma parte.
Acho que é isso. Sou Heloísa Costa, eu sou arquiteta e desde, enfim, nos últimos 30 anos estou no Departamento de Geografia do Instituto de Geociências da UFMG, atualmente como voluntária. Isso quer dizer que eu me aposentei e estou como voluntária. Sempre fui mais urbanista do que arquiteto. Trabalhei no Estado, num planejamento microrregional na época. Estou resgatando isso porque envolve mais do que um município, então tem uma série de desafios por aí. Depois, um determinado momento, eu trabalhei na Prefeitura de Belo Horizonte, na Urbel, trabalhando com as áreas de habitação de interesse social, política habitacional e tudo. E a questão metropolitana sempre foi a minha, enfim, o meu objeto empírico, sempre foi minha área de interesse, objeto de pesquisa e tudo. Mas a experiência talvez mais marcante é essa que Júnior já se referiu, da nossa participação de 2009 a 2019, não é isso? Num conjunto de projetos, né, de extensão feitos na UFMG com vistas ao planejamento metropolitano. Primeiro um plano, né, o PDD um plano para os 35 municípios, depois um macrozoneamento desse plano, né, que é a hora em que você põe as coisas no papel, no território, etc. Os conflitos aparecem mais, as áreas têm dono, têm interesse, etc. Que é risco também, tudo isso, né? A realidade aflora isso de uma forma muito forte. E depois fizemos alguns colaboramos na revisão de alguns dos planos municipais, dos planos diretores municipais, depois do planejamento metropolitano. Fizemos 11 planos diretores, né, junto com os municípios e tal, simultaneamente. Hoje, quando eu penso, eu acho que foi uma loucura, mas foi um aprendizado muito rico. Acho que ao longo dessa conversa a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E acho que é isso, né? Essa fase acabou, mas essa exposição é uma continuidade maravilhosa, né? Ela é um desafio, inclusive, né? A gente deixar de fazer plano para trabalhar junto com a equipe aqui nessa curadoria. Isso é outra pergunta aí, depois a gente fala. Mas acho que é isso. A região metropolitana de Belo Horizonte, ou, enfim, a questão metropolitana vai estar sempre presente aí nas minhas áreas de interesse. Boa tarde, né? Geraldo Costa, eu também sou professor lá do Programa de Pós-Graduação em Geografia, né? Entrei para a universidade em 89, né? E agora já estou aposentado, sou também professor voluntário. Também a minha área de atuação tem sido sempre a área das teorias urbanas, do planejamento urbano e regional, do planejamento metropolitano, que a gente vem trabalhando, né, aí com mais de perto nesses últimos anos, né. A Heloísa já falou aí sobre a nossa experiência aí de 10 anos, né, de envolvimento aí com o planejamento da região metropolitana de Belo Horizonte, né, de 2009 até 2019, avançando um pouco mais. Eu vou talvez falar um pouquinho nesses 2 minutos aí, ao invés de repetir, né, o que a Heloísa já falou, que o envolvimento nosso foi, a Jupira também esteve envolvida, a Júnia também, essa aqui foi nossa gerente durante algum tempo lá, que foi muito importante, né? Durante o período aí de elaboração do PDDI, eu fui responsável por uma área que chamava institucionalidade, né? Quer dizer, você
o plano, né, que você estava sendo elaborado, no final ele tem que ter uma certa institucionalidade, quer dizer, ele tem que ter institucionalizado, né, em alguma instância do Estado, alguma instância do governo e tudo isso. Eu estava, então, coordenando essa área aí da institucionalidade. Mas aí, bom, o que significa isso, né? Quer dizer, o que nós vamos arranjar de novo, né? Vamos simplesmente produzir uma nova lei do plano diretor e pronto, né? Quer dizer, entregar essa lei, né? Quer dizer, uma forma de buscar a institucionalização disso, produzir uma lei. A gente achou que isso era muito pouco, né? Então isso, de uma certa forma, expressa, a decisão nossa expressa muito aquilo que foi a nossa decisão, né, ao longo aí de todo o processo de planejamento da região metropolitana, que foi a gente insistentemente trabalhar com a questão da participação, né? Então a gente, naquele momento, até a gente brincava um pouco, né? Brincava, mas na verdade era muito sério, né? Dizer que além da institucionalidade, a gente teria que pensar naquela institucionalidade não institucionalizada, né? Quer dizer, ou seja, mais importante de você passar do plano para o planejamento, né? Para o planejamento enquanto uma atividade mais contínua, de longo prazo e que é permanente, né? Para isso, para que você tenha de fato ganhos do ponto de vista social, do ponto de vista político, é fundamental, então, essa participação permanente, constante, e ela não precisa ser, de fato, institucionalizada, muito pelo contrário, né? Ela é uma participação que pelo fato dela não ser institucionalizada, ela tem esse potencial de cobrar, né? De uma certa forma, cobrar das instituições o cumprimento daquilo que foi discutido no processo de planejamento, no processo de elaboração do plano. Acho que, por enquanto, ficamos por aqui. Pra vocês terem uma ideia, a gente aposenta, mas não larga o osso, né? Eu sou mais uma que aposentei em 2019 e também estou como voluntária na Escola de Arquitetura. A minha entrada na universidade, inclusive, ela se deu meio tarde, assim, do ponto de vista profissional, né? A minha experiência como a de Heloísa vai lá no século passado, né? Eu me formei... Milênio passado. Hein? Milênio passado. Milênio passado. Eu me formei em 76 e o meu primeiro trabalho foi o plano do aglomerado urbano do Vale do Aço. Naquela época não era ainda região metropolitana, né? Ipatinga, Fabriciano, Timóteo, Mesquita, né? Eram municípios que já tinham essa integração muito forte, né? Fui primeira estagiária do Geraldo e do Roberto Luiz, depois formei e continuei com eles, né? E eu fui entrar para a universidade só em 96, né? Então, metade da minha vida profissional foi na área de planejamento urbano, né? Primeiro com o Vale do Aço e depois planejamento municipal, né? Trabalhei depois em alguns planos da fundação, depois morei um pouco em Poços de Caldas, em Ipatinga e depois aqui na Prefeitura de Belo Horizonte. E depois, também participei da primeira etapa, né, desse planejamento metropolitano, que foi o PDDI, né? Depois eu não tive condições de permanecer nas etapas seguintes, né? Em termos de experiência, eu acho que é isso, né? Assim, eu acho que sempre as nossas tentativas, né? Essa questão que o Geraldo está colocando sobre a participação, né? Nos planos, é algo que a gente tentou desde lá de trás, embora no período da ditadura militar fosse algo muito difícil, né? Eu me lembro que a gente chegou a fazer um ensaio lá em Pirapora, né? Bonitizeiro, mas a segunda etapa do plano foi cortada porque a participação foi muito grande, a gente se envolveu demais com a população, então isso não pode. 78, né? Então, isso não pode. Então, o plano, a gente entregou a primeira etapa, a segunda não valeu, né? Quer dizer, não valeu não, nem continuou, né?
Bom, mas enfim, é isso, né? Depois em Belo Horizonte, Patinga, com orçamento participativo, né? Plano participativo, enfim. Acho que é isso, para começar. Uma coisa que é muito forte é a seguinte: eu tinha acabado de terminar meu mestrado quando começaram as negociações para a universidade fazer o plano metropolitano, e aí eu já trabalhava há um tempo com o Roberto Montemor, que foi meu orientador, e ele me convidou para trabalhar junto, então eu acompanhei desde o início o processo as primeiras conversas com o governo estadual que procurou a universidade para construir esse plano, né? Isso lá em 2008, 2009, se não me engano, né? E aí uma coisa que ficou muito forte para mim daquele momento da negociação foi o Roberto dizendo várias vezes que o que interessava para a universidade não era construir o plano. Ele falava muito isso. O que nos interessa não é o plano, não é o documento, que inclusive está disponível lá no segundo andar, né, aqueles livrinhos vermelhos. Ele dizia assim: o que nos interessa não é o plano, mas é o processo, é o planejamento, né? Porque o plano em si, desde o início a gente tinha consciência de que ele não ia dar conta, né, do conjunto, assim, da complexidade da questão. E um ponto que era muito relevante para ele e para todo mundo que estava envolvido era a questão da participação que vocês trouxeram aqui, né? Então, muitas vezes, os planos de desenvolvimento, os planos diretores, né, falando de desenvolvimento em termos mais gerais, eles são construídos sem a participação popular e eles viram um documento engavetado ali, né? Um documento à parte da população que o governo às vezes recebe, às vezes ele paga caríssimo numa consultoria e o documento fica lá guardado, né, sem dialogar, às vezes nem mesmo com o próprio governo, né? Então, a questão da participação sempre foi muito importante. E aí, um ponto que eu queria ressaltar também é de como é desafiador pensar a participação, né? Até hoje, quando a gente pensa em qualquer âmbito da política pública, a gente que tem uma leitura democrática dos processos, a gente sempre acha que a participação está muito abaixo do que deveria ser, muito aquém, né, do que deveria ser. E quando a gente fala do planejamento urbano, a gente sempre se frustra, né, quando a gente vê que houve momentos no passado em que a participação era muito maior, né, mas que, enfim, a gente tem aí na mudança dos governos um recuo, né, nessa abertura mesmo para a participação popular. Recuos, depois aberturas, né? Então você tem uma descontinuidade da participação ao longo do tempo, né? E um outro ponto que eu queria dizer rapidinho, porque não é sobre mim, é que desde que eu participei do plano metropolitano, eu nunca mais consegui olhar para Belo Horizonte ou falar de Belo Horizonte sem falar da região metropolitana. Nunca mais. Sabe, assim, eu não consigo hoje imaginar Belo Horizonte como um município separado. Eu não consigo, né? E eu acho que talvez esse seja o recado mais interessante da exposição que a gente deva levar para as pessoas. Nenhum desses municípios ele está ali, ele pode ser pensado de forma isolada, né? E aí isso foi uma coisa que eu levei para os meus estudos. Então hoje eu não consigo, por exemplo, estudando economia solidária, falar economia solidária de Belo Horizonte. Eu nunca falo. A economia solidária da região metropolitana, a agricultura urbana, a agroecologia metropolitana. Então a gente incorporou isso de uma forma, né, que fica, né, para a gente, aí dos nossos processos formativos com os estudantes, e acho que a exposição também ela vai trazer isso com uma força grande, né? E é muito interessante estando aqui. Depois eu queria que os meninos se sentissem à vontade para falar, eles que estão nos contatos diretos com o público, como que o público também vai percebendo isso à medida que está visitando a exposição. Então a gente recebe pessoas de vários municípios, mas à medida que estão ali brincando com os prismas, né, ou vendo a maquete, essa consciência metropolitana vem de uma maneira muito legal. Aí eu já vou colar na segunda pergunta, que diz respeito à exposição em si, né? Aí eu vou perguntar para vocês quais foram os principais desafios envolvidos na elaboração dessa exposição. Como que a gente poderia passar para o público exatamente a importância de se romper esses limites que já não existem? Então, se vocês observarem bem lá naquela grande maquete que foi, que todo mundo aqui trabalha muito com mapas, enfim, a gente, é uma linguagem que a gente usa, né, na geografia, na arquitetura, no urbanismo, era que essa maquete não tivesse os limites dos municípios, né? Então, se vocês conferirem, isso aí foi explodido, né? O que limita hoje a gente transitar pela região metropolitana, às vezes é uma serra, às vezes é um curso d'água, né? Às vezes é uma rodovia. São esses os limites que a gente atravessa
muito mais do que atravessar um determinado município. Eu acho que esse foi um desafio grande e também triar que conteúdos seriam importantes para quem estivesse tendo esse contato pela primeira vez, por exemplo. Né? Porque às vezes a gente vem aí carregado já desses cacoetes acadêmicos, achando que está aí falando numa aula de pós-graduação, trazendo dados e tal, e que às vezes a pessoa ainda não teve nem a noção do que é uma região metropolitana. Então, selecionar esses conteúdos e transformar isso dentro de um espaço expográfico, terceira vez que eu pego esse desafio aqui com o espaço de conhecimento, não é brincadeira, essa equipe está de parabéns, porque a gente tinha umas ideias mirabolantes aqui, conversando, e como é que eles foram transformando isso, né? Na realidade, a hora que a gente via, eu falei, é isso mesmo. E eu acho que o mérito é todo da equipe aqui de conseguir traduzir. Né? Acho que a gente selecionou conteúdos, soltava aqui os nossos desejos e as nossas experiências, mas eu acho que a grande equipe do Espaço Conhecimento aqui transformou isso, né, numa realidade. Cada vez que eu vou na exposição, eu ainda me surpreendo com alguma coisa nova. Né? Vocês conseguiram colocar mais uma camada, né? E é uma pena que é uma exposição temporária, porque eu fico pensando que a gente deveria ter isso de uma forma continuada em algum espaço dessa cidade, que a gente pudesse ir acrescentando as camadas na história, sabe? E não retirar, né? Porque fazer uma exposição dessa envergadura de novo, não sei como, né? E que espaço que a gente vai caber aquela maquete? O hall da Escola de Arquitetura eu estou plantando. Mas, enfim, eu acho que foram muitos desafios, tanto de chegar a esses conteúdos, quanto de transformar eles na realidade, no espaço expográfico, que é muito diferente do que a gente faz dentro da sala de aula, das palestras. E eu acho que o resultado foi surpreendentemente bom. Bom, vou para a minha terceira pergunta aqui, mas que também está relacionada com a anterior, que diz desses desafios da exposição, dos objetivos dela, né? Em um determinado momento, a exposição ganhou esse nome, Metropolitramas. E aí eu queria perguntar para vocês por que representar a região metropolitana a partir das tramas? Por que a ideia de trama foi entendida como uma ideia central, né, para a exposição? Como que isso chegou nessa escolha e por que essa é uma escolha representativa da região metropolitana do ponto de vista do planejamento, do trabalho de vocês esses anos? Essa sou eu, né? Essa é você. Nossa divisão aqui, né? Eu queria só, antes disso, emendar uma coisinha a partir do que a Júlia falou, que, assim, que foi dificílimo para nós, apesar de sermos macacos velhos aí e tal, conseguir pensar nessa linguagem. Né? Sim, Era aprendemos muito com isso. E eu queria sugerir que nesse bate-papo aí, na hora que abrir ou a hora que vocês quiserem, vocês que estão no dia a dia aí com o público, como é que vocês acham que tem sido a recepção disso? O que ainda fica difícil e tal, para a gente, né, ter um retorno aí, fica muito curiosa. Continuar aprendendo. Para a gente continuar aprendendo. Né? Então, vamos lá. A ideia de tramas, né? Agora é até engraçado pensar em responder essa pergunta, porque no início do plano, essa palavra não estava presente para a gente. Né? Nós estávamos muito trabalhando com diversas leituras do território, a partir de várias subequipes, etc., né? Tentando um pouquinho de interdisciplinaridade em cada uma das leituras. Isso gerou uma porção de propostas de política que depois foram sendo agrupadas, etc. E desde o início, duas dimensões, além da economia, etc., estiveram muito presentes. Uma foi a ideia de natureza e outra foi a ideia de cultura, né? Que a gente talvez nem tivesse tanta consciência de que isso estava tão presente até começar a olhar a posteriori. E isso acabou
marcando muito a nossa, enfim, os nossos olhares a partir dessa exposição, né? Menos do que pensar nas propostas, etc., no planejamento em si, em tentar resgatar ou dar visibilidade para essa diversidade de manifestações de natureza e cultura que tem na região metropolitana. Ainda no processo do planejamento, teve um momento, a gente trabalhou muito com a ideia de que a região metropolitana precisava de uma reestruturação espacial, né? Porque é tudo muito concentrado em Belo Horizonte, várias coisas nos diversos municípios, mas sem sistema viário direito, enfim, tentar articular isso em rede. Então, num primeiro momento, a gente pensava numa rede de centralidades, né, de reforçar os centros, né, fora de Belo Horizonte já existentes ou outros em locais que a gente achava importantes, levando para lá atividades econômicas, lazer, cultura e tal. Enfim, isso tudo estava dentro das propostas, mas ainda era uma proposta de reestruturação territorial muito centrada na economia e no espaço urbano, etc. A natureza estava muito fora. Mas, ao final do plano, a gente tomou contato mais forte com uma experiência que foi desenvolvida muito na França, né, da ideia do que eles chamavam de construir uma trama verde e azul, de pensar num sistema de articular águas, de forma geral, que seria o azul, na verdade é marrom, mas enfim, nos mapas é azul. Metropolitana está ficando marrom. Corredores verdes, corredores ecológicos, biodiversidade, etc. e tal. Então, a gente aprendeu um pouco com a experiência uma região também mineradora, que no norte da França, que era de Lille, tivemos vários intercâmbios e tal, e meio que adotamos os princípios dessa ideia de pensar o território para além de sistema viário e de áreas centrais e tal. Pensar que, de repente, os elementos da natureza podiam ser essa proposta de reestruturação territorial, né? Os cursos d'água, os corredores ecológicos, etc., os pontos de manifestações culturais, as estradinhas vicinais, a agricultura agroecológica, e várias dessas outras dimensões, né, talvez de um planejamento ambiental e cultural, e trazer. Então, foi surgindo, e depois isso ficou mais forte no macrozoneamento e depois nos planos diretores, a ideia de pensar uma proposta de reestruturar a região metropolitana a partir desses elementos da natureza, a partir dessa trama verde-azul, que depois ganhou o nome também de tema multicolorida, etc., né, por uma colega que fez uma tese para dizer que não é só o verde e o azul, mas tem várias outras coisas na dimensão cultural, né, que colore. Por isso que é uma trama, né? Tem mais principalmente, e aí essa palavra, né, trama, dá a ideia de rede, né, a ideia de conexões, dá a ideia, enfim, acho ela mais forte até do que redes, né, porque fica parecendo que são só redes viárias ou redes de internet, etc. É um entrelaçamento. É um entrelaçamento que pode ir sendo tecido, né? Então, essa ideia de trama apareceu aí. E a gente aqui, trazendo, eu fiz um dia uma fala sobre a trama verde-azul para o pessoal da tipografia, ver qual era a ideia que a gente estava pensando, aí todo mundo embarcou nisso. E, uma certa hora, eu agora esqueci quem foi, mas uma das pessoas aqui do Espaço do Conhecimento
falou assim, bom, então por que não, em vez de metropolitanas, por que não metropolitramas, né? Parece ser óbvio, mas na hora que ela falou, ela, a pessoa, né? Caiu como uma luva assim, é isso, pronto, né? E aí nós começamos a fazer o exercício ao contrário, não conscientemente, mas usar todos os outros estratégias de relacionamento como tramas. Então, começamos a falar das tramas do tempo, para falar de uma linha do tempo, do que da memória e tudo que aconteceu na região metropolitana. Estou falando demais, né? Não, tá tranquilo. Tá ainda, não tem? Tá, qualquer coisa eu falo. E aí, começamos a usar trama para tudo. E ver que é real, porque trama tem essa Deu ideia. conta, né? Dá conta da conexão, da ideia de futuro, né? De possibilidades, de entrelaçamento, enfim. E pegou, né? E reforçou essa ideia do plano de pensar o futuro da região metropolitana a partir desses elementos da natureza, né? Quando a gente pensa hoje, todos esses debates de emergência climática, de um monte de outras coisas, nesse meio tempo teve o desastre crime lá de Brumadinho, que mostrou mais claramente ainda esse monte de interconexões, etc. E acho que é um termo que veio para ficar, né? Até independente da... Eu não consigo mais falar redes, eu quero só falar tramas, pelo menos. Então é isso, ele vem de uma proposta central do plano, né, que é uma proposta de reestruturação territorial a partir dessa trama de vários elementos, e ela transbordou aqui na exposição para, nomear ou identificar várias outras formas de articulação. Só complementando, Elô, né, para as pessoas que estão assistindo, que vão nos assistir, que ainda não conhecem a exposição é dividida, ou melhor, ela apresenta a região metropolitana a partir de 9, eu costumo dizer assim, 9 de suas tramas. Se a gente for pensar, existem várias outras que a exposição não deu conta de alcançar, né? Porque é impossível também, né, abranger toda a complexidade da região metropolitana em uma exposição. Mas as tramas presentes na exposição, representadas na exposição, são as tramas do tempo, que a Heloísa comentou, as tramas de utopias, tramas do território, tramas de trilhas, tramas em luta, tramas afetivas, tramas culturais, tramas educativas e as tramas em movimento. E aí uma coisa interessante quando a gente visita a exposição hoje é ver como que elas estão interligadas, né? É óbvio que não é possível pensar uma sem a outra. Exatamente. Então a gente pensa as tramas em luta, elas estão lá junto com as utopias, junto com as tramas afetivas, junto com as tramas educativas, enfim, isso tudo está interligado, né? Embora a gente tenha feito esse exercício de apresentá-las em separado, um exercício quase didático, né? Assim, na elaboração da exposição, quando a gente vai pensar a região metropolitana na sua complexidade, ela é essa soma das tramas, né? Quase as tramas como camadas, né? Para quem trabalha lá com mapa, né? Você vai colocando as camadas, os layers lá no mapa, né? Mais ou menos como se fosse assim a ideia de tramas, né? E aí forma um grande tecido. É um tal tecido urbano. E outra coisa muito legal, assim, que eu me lembro que a gente aprende muito aqui no espaço, porque o tempo inteiro a gente está no trabalho da divulgação científica e de falar sobre coisas que podem ser faladas num nível de complexidade muito alto, mas que se o nível de complexidade for muito alto, ele não vai atingir determinados públicos, como, por exemplo, o público infantil que a gente recebe aqui. Eu fico apaixonada quando vejo os toquinhos de criança de até 5 anos chegando aqui. E aí o educativo tem diariamente esse desafio de como falar de um tema como esse, que é um tema super complexo, para as crianças pequenas, né? E aí eu me lembro que nesse exercício didático da gente, como equipe, entender o que era a região metropolitana, o que a gente queria com a exposição, em um determinado momento a expografia disse assim pra gente, olha, vamos pensar que a exposição tem 2 objetivos.
apresentar a exposição, apresentar a região metropolitana, entender que as pessoas muitas vezes vão vir aqui e vão conhecer uma região metropolitana, vão conhecer a ideia de região metropolitana, conhecer o que é a região metropolitana de Belo Horizonte, né? Conhecer de um lado e de outro lado sonhar, né? Então conhecer algo que existe, que está estabelecido em lei e também nas nossas relações e nas decisões político-territoriais, etc., mas entender que esse é um tecido vivo, né? Eu acho que essa é uma ideia muito forte também quando a gente discute a cidade, o urbano, o metropolitano, né? As tramas, elas não são estáticas em nenhum momento, né? E a própria ideia de trama, eu acho que ela traz também essa ideia do movimento, né? De algo que nunca está estagnado, né? Então, se não está estagnado, existe sempre espaço para sonhar, para construir, né? A gente tem aqui dialogado muito com as ideias do Ailton Krenak. Ailton Krenak fala assim, se a gente quer adiar o fim do mundo, a gente tem que ser capaz de contar novas histórias, né? Enquanto a gente for capaz de contar novas histórias e de construir novas histórias, a gente vai adiando o fim do mundo um pouquinho, né? Então, se a gente conhece a região metropolitana e consegue construir junto uma outra história e lutar por essa história, né? Eu acho que é um pouco esse o recado também que a gente tenta levar na exposição. Que eu acho importante nessa ideia de trama? Quando eu acho que as pessoas entendem a região metropolitana como uma trama, eu acho que dá uma tomada de consciência de que, por exemplo, um desastre de crime de Brumadinho que acontece ali, como é que ele repercutiu, ele vem, né? Aquele fio da trama vem, né? Descendo para Paraopeba, como é que isso impacta, né? Rio abaixo. Como que o impacto da mineração no quadrilátero ferrífero ali está descaracterizando e comprometendo a água que vem para baixo na região metropolitana. Ou seja, essa ideia de trama, ela precisa ser incorporada na gestão exatamente por isso. Porque não existe uma coisa independente, né? Um evento independente ali que fica circunscrito num município. Isso reverbera, né? E tem uma cadeia. Então, acho que essa ideia, ela precisa ganhar força, né? Na opinião da curadoria, qual é a importância e o potencial da exposição? Quer dizer, por um lado, essa ideia da continuidade do debate, da discussão sobre a questão metropolitana, né? Um pouco o que a Heloísa falou, não deixar ficar na gaveta, não deixar morrer o assunto, digamos, né? Então, acho que isso aí eu acho que a exposição, ela faz isso, né? Ela mantém o assunto e a questão, né, na roda, né? Na roda de conversa, na roda da imprensa, né? E a outra, eu acho que uma outra questão que também já foi falada, é essa ideia de ampliar essa noção, né, de que não se trata, aqui no nosso caso, de um município que ele sozinho ele não vai resolver seus problemas, né? A ideia de que o município ele continua no município vizinho, né? Eu estou aqui em Venda Nova, entro em Justinópolis, estou ali em Santa Inês, eu entro lá aliás, Santa Inês já é Samará, né? Então, assim, essa coisa de uma trama, né, ou de um tecido que se expande, né, numa área muito maior do que só o município, né? Então, acho que disseminar essa ideia, né, principalmente nessa faixa de idade, né, que frequenta muito a exposição, acho que talvez seja o predominante, né, dos usuários da exposição, eu acho muito importante, né, porque as pessoas já vão formando essa ideia de que não dá para pensar sozinho e nem no meu lugar, né, eu tenho que pensar coletivamente, né. E acho que essa própria ideia do processo participativo, ele abrange, né, essa outra ideia de que eu tenho que pensar com outros, né, de uma forma coletiva e construir esse sonho de uma forma coletiva, né, porque o sonho individual, cada um tem o seu, corre atrás, né, mas quando a gente fala da cidade, da região, né, nós estamos falando de algo que não é mais individual, né? Então acho que a exposição cumpre esse papel, né? E eu acho que ela tem cumprido, né? Acho que a gente quer escutar isso de vocês, inclusive, acredita, ela tem cumprido esse papel, né? Bom, enfim, acho que
Podemos falar mais, mas... Última pergunta. Por que é importante sonhar a região metropolitana e pensar a região metropolitana num contexto de utopias? Na verdade, ao mesmo tempo, talvez seja a pergunta mais difícil e também talvez seja mais fácil. Né? Que eu acho que é difícil porque quando você pensa na realização de determinadas utopias, né? É uma dificuldade. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu digo que ela é fácil porque se você pensar pelo lado do planejamento, né, que nós estamos aqui, de uma certa forma, falando sobre planejamento, né, todos nós aqui somos planejadores, é impossível você pensar a ideia de planejamento sem utopia. Né? Eu me apego muito a um determinado autor, né, que é um filósofo, sociólogo e tudo, né, quer dizer, que é o Henri Lefebvre, né? Tem um texto dele que fala sobre o manifesto diferencialista. Tem uma passagem lá que ele diz o seguinte: não há pensamento sem utopia. Né? De fato, né? Quer dizer, todos nós aqui, quando nos envolvemos com a questão do planejamento, né? Eu estou falando nós aqui porque, na verdade, é o seguinte, você tem que depois pensar que nós estamos num outro momento. Não estou falando aqui naquele momento do planejamento mais tradicional, né? Em que era muito mais importante você pensar não numa utopia, mas você tentar construir cenários, né? Às vezes as pessoas confundem isso, né? Quer dizer, a utopia como horizonte e o cenário como horizonte. O cenário não, o cenário é aquilo que você, através aí, talvez de um método dedutivo, né? Você pega uma série de informações que você coleta através de um grande diagnóstico, né? E se acaba funilando lá para alguns cenários possíveis, né? Que geralmente isso era muito adotado aí ainda é até hoje, né? Nos processos de planejamento. Mas nós aqui, eu acho que nesse trabalho dentro para a região metropolitana de Belo Horizonte, eu acho que em momento algum a gente abandonou, né, a ideia da possibilidade de realização para além daquilo que era possível, né, para além daquilo que era esperado, né, através daí dos processos de administrativos, né, do Estado, etc, etc. A gente sempre pensava em alguma coisa mais além. Daí a importância, então, né, de você ter lá no horizonte as suas utopias. Né? Quer dizer, eu acho isso é fundamental. Quer dizer, o planejador que não pensa por aí, ele vai ser, na verdade, muito mais um gestor ou muito mais um administrador do que, de fato, um planejador. Né? Então, eu acho que é isso que... E durante todo o nosso processo de elaboração dos estudos para a região metropolitana e para o planejamento, eu acho que isso ficava evidente em cada uma das oficinas que a gente fazia, oficina participativa. A gente não levava, né, como num planejamento mais tradicional, a gente não levava para essas oficinas algumas perguntas fechadas, né, quer dizer, para que os participantes, né, respondessem para a gente, né? Quer dizer, não, a gente levava perguntas abertas, né? Por exemplo, a primeira pergunta que a gente fez na primeira oficina que a gente fez para elaborar o plano, né, diretor da região metropolitana, a gente fez uma pergunta ampla e simples, né, dizendo assim: o que é para você viver na região metropolitana? A riqueza das respostas, elas estão aí, é uma coisa incrível, né? Inclusive utópicas, né? Utópicas que a gente tentava, ao longo do processo, transformar aquilo numa utopia possível, né? Então, eu acho que é isso, quer dizer, a ideia da utopia, né? Quer dizer, da importância dela é isso, né? Quer dizer, ela tem que ser diferenciada dessa ideia de cenários, que é uma ideia muito fechada, né? E pensar, de fato... Aí eu retorno àquilo que a Heloísa falou, né? Que é a questão da trama verde e azul, né? Que nós trabalhamos aí ao longo
do nosso processo aí de 10 anos, ela acabou, foi incrível, né? Porque ela não fazia parte do, digamos, se você fosse ler rigorosamente aquilo que pedia no contrato de trabalho que nós fizemos, não pedia para você falar sobre uma trama verde e azul. Ela foi surgindo ao longo do processo, né? Eu acho que ela surge muito através das utopias que estavam nos orientando naquele trabalho. Quando chegou no final, apareceu um mapa lá, falou, isso aqui é uma possível trama verde e azul. Aí eu falei, mas isso é uma utopia, né? De fato, né? Era uma utopia. Mas ao longo do processo, foi muito interessante. Ao longo do processo, depois que nós saímos dessa grande utopia da trama verde e azul, e que nós caímos na elaboração da revisão dos planos diretores de municípios, essa trama começou a se tornar concreta, pelo menos em termos de proposição, né, de um plano, né? Então, quer dizer o seguinte, é fundamental, se você quer pensar em mudança, quer pensar em transformação, quer pensar em possibilidades emancipatórias, não tem como você, né, não pensar utopicamente, né? Acho que é isso que podemos continuar depois, senão fica muito bom. Tem uma musiquinha que eu acho que é do Gonzaguinha, né? Que eu acho ótimo, que ele fala, sonho que se sonha junto é realidade. Né? Sonho que se sonha junto. É do Raul Seixas. Fala aí, canta aí. Tá bom, declama então. Mas é desse jeito mesmo. Sonho que se sonha só. Isso. É só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. Gente, finadíssimo. Meu nome é Evandro e eu faço artes visuais. Eu vi vocês falando sobre tramas e falando sobre esses ligamentos, né, que vão atravessando todo o território contra a cultura, contra as cidades e essas coisas que a gente acha que nos separam, mas na verdade elas nos unem. E eu fiquei muito pensando na exposição passada também, ali no Corpo Território do Chacrinhabá, porque me linkou nessa cabeça toda aquela cosmovisão, todo aquele universo ali, sobre território, sobre afetos, sobre a própria Célia Chacrinhabá falando no texto dela lá sobre como que ela vai nadar, como que ela descobre que ela faz essa divisão assim, de vegetação entre Cerrado e Mata Atlântica. Então isso me passou muito pela cabeça, eu tô muito nervoso. Fica tranquilo, Yuri. Mas me passou muito pela cabeça esse conceito do corpo-território. Eu achei que tinha muito a ver com a exposição. Eu não sei se vocês trazem ou vão trazer isso futuramente, mas eu só queria deixar a ideia mesmo. Muito bom. Muito bom. Ser um cidadão metropolitano. Eu sou um cidadão metropolitano de Lagoa Santa. Aí. Eu vago muito também por N cidades metropolitanas, como Pedro Leopoldo, Vespasiano e Santa Luzia, porque ali tem um patrimônio arqueológico e paleontológico muito rico. Eu trabalho um pouco com isso, que eu faço quadrinho, então fiz recentemente um quadrinho do Peter Lynch, eu lancei ele e eu trabalho com isso, trabalho de conversação científica. Que legal. Você sabe que desde que a gente começou isso, toda disciplina que eu vou começar a dar, a primeira pergunta que eu faço para os alunos é assim, para eles se apresentarem e dizerem onde eles moram, né? Em que município eles moram e por onde eles circulam na região metropolitana. E é super interessante, porque tem muito mais gente de vários municípios do que eu, pelo menos, imaginava anteriormente, e eles próprios vão percebendo como é que eles circulam muito mais do que, enfim, não tinham pensado nisso, né? E agora eu não consigo mais entrar numa sala de aula aqui, eu estou aqui querendo perguntar para vocês todos de onde vocês são e tal. Vai lá. Meu nome é Ive, eu faço conservação e restauração na UFMG. Eu sou do Rio de Janeiro, capital. Eu vim pra cá há um ano e meio. E eu estava pensando mais sobre como vocês falaram sobre como que a gente levava isso para as escolas, né? Para as crianças. E teve uma fala que vocês tinham falado, uma fala de vocês que era sobre como os municípios eles estão juntos, não tem essa separação. E apesar da gente não ter ouvido isso antes, assim, uma explicação mais a fundo assim, sobre, na nossa mediação a gente conseguia colocar isso, né, principalmente para as crianças, de fazer uma dinâmica que uma mediadora veio com a ideia de da gente todo mundo dar a mão, um ficar muito longe e um ficar muito perto.
Aí a gente fala assim, vocês estão me escutando aqui? Mas aquele lá, será que ele está me escutando? Só que todo mundo é no mesmo grupo, então a gente não deveria todo mundo se juntar. Então a gente, tipo assim, eu achei muito legal que, assim, apesar da gente não ter tido essa interação antes, a gente ainda assim conseguiu juntar essas ideias e mostrar, principalmente para crianças pequenas. Para crianças pequenas é um pouquinho mais difícil, mas a gente ainda conseguiu achar um jeito de, pelo menos, dar essa ideia, dessa colaboração entre os municípios e etc. Meu nome é Lohane, eu fiz terapia ocupacional, eu sou daqui de Belo Horizonte mesmo, só que eu ando me sentindo muito metropolitana, porque eu estou fazendo um estágio lá em Ribeirão das Neves, então toda quinta-feira eu pego um ônibus de 1h30 e vou pra lá. É uma boa experiência. E aí eu achei muito interessante, porque eu nunca tinha ido para nenhuma parte da região metropolitana, assim, tipo, por exemplo, a trabalho. E casou muito, porque foi chegando a exposição, e aí eu tô metropolitana agora. E aí eu me senti numa exposição a céu aberto. Aí eu fiquei pensando muito também na questão de como foi uma exposição muito bacana, porque trouxe para as pessoas uma sensação de pertencimento. Porque você está ali em Ribeirão das Neves, por exemplo, sempre sofreu muito preconceito, muita fala mesmo assim, né, esdrúxula sobre o lugar. E tá ali naquela exposição, não na hora que as crianças chegam e vê que o nome da cidade deles está ali, para eles é muito incrível. Então acho que isso é muito bacana, essa sensação de não é só Belo Horizonte, tem tudo ali, tudo se conecta, né? Você já viu? Exatamente. Então assim, eu achei muito bacana isso. Eu acho que, igual você falou, poderia ter um lugar fixo que tivesse uma exposição dessas para lembrar mesmo as pessoas que a gente não é sozinho, né? A gente não constrói um sonho sozinho. Meu nome é Priscila, né? Eu sou formada em teatro lá no UFMG e atualmente, né? Tem 9 anos que trabalho no museu. Atualmente eu sou assistente. E aí, do núcleo educativo, né? Eu também sou uma cidadã metropolitana, né? Eu nasci em Pedro Leopoldo, mas como lá em Lagoa Santa não tinha hospital, por isso que eu nasci em Pedro Leopoldo, mas morei a vida toda em Lagoa Santa, né? Atualmente tenho um lote em Santa Luzia, mas moro em Belo Horizonte. Então, assim, eu sou bem metropolitana mesmo, né? Eu me apropriei desse ser cidadão metropolitano. Na pandemia, eu morava em Belo Horizonte, aí acabei voltando para Lagoa Santa, né? Porque era melhor estar, né, em contato com a natureza, a gente buscou isso durante a pandemia, né? E aí, quando retornamos, tinha esse impasse de querer voltar para Belo Horizonte, mas ao mesmo tempo querer ficar em Lagoa Santa, né, por causa da qualidade de vida. E aí eu fiquei durante uns 2 anos nesse trânsito bem cansativo, bem exaustivo, né, porque eu demorava mais ou menos 3 horas para chegar aqui por causa do deslocamento, por causa dos ônibus, né, eu tinha que fazer baldeação na Vilarinho, pegar outro ônibus, eu morava bem afastada em Lagoa Santa. Então, eu fui muito atingida na exposição pela parte da mobilidade, né? Logo quando a gente começou a discutir essa questão da mobilidade, eu ficava até meio brava, assim, né? Até meio triste, chateada, assim, meu Deus, a gente tem que resolver esse problema, porque é muita gente que vem comigo, a gente que vem lá de Jaboticatubas. Eu pegava um ônibus que vinha galinha, assim, dentro do ônibus, sabe? Porque não tinha como... Tem outra forma. Não tem outra forma de transportar, e as pessoas, elas vinham trabalhar todos os dias. Então, eu ficava muito incomodada. Então, quando isso surgiu na exposição, eu fiquei feliz das pessoas elas poderem discutir essa temática do transporte também, né? Então, a gente tem feito várias experiências lá de mediação na exposição, né? E a gente começou a perceber que a exposição ela é um mundo, ela é uma grande cidade, ela é uma grande região metropolitana, né? Então, tem situações que a gente, às vezes, media um eixo só da exposição, porque a gente gasta 1 hora lá, meia hora lá, sabe? Uma mediação inteira lá.
Então, acabou que cada mediador ele vai pelo interesse dele, pelo foco dele, ou pelo foco da turma, né? Às vezes, as crianças, elas gostam muito de sentir essa identificação mesmo da cidade, né? De se ver representado ali numa exposição. Mas as professoras têm outras questões, né? Às vezes elas são moradoras de região metropolitana, às vezes elas têm fazem esse trânsito, então elas também são atravessadas ali na exposição. Tem relatos muito legais de pessoas que são cidadãos metropolitanos mais velhos, né? Pessoas mais antigas que trazem histórias, né? Que ficam horas lá na exposição contando a história, né? Da vida deles. E as oficinas também que a gente tem realizado lá, né? A gente faz visita mediada tanto para público ouvinte quanto para público surdo também. Então, a gente consegue divulgar alguns sinais que têm relação à região metropolitana também em Libras. Então, a gente tem trazido pessoas surdas para aprender esses sinais também da região metropolitana. A gente também fez uma oficina para avós e netos, né, Cecília? Que a Cecília pode falar melhor. Que é uma oficina de histórias e memórias da RMBH, com convite para os avós virem com os netos. A gente já fez oficina sobre tramas do futebol, né? Que um estagiário nosso tem muita afinidade com o futebol, e aí ele viu ali que a região metropolitana é muito aceso, né? Esse amor pelo futebol também, então ele escreveu um texto do blog e também desenvolveu uma visita com esse foco. E tem mais outras coisas aí, né, que a gente vai desenvolvendo até a exposição. Muito bom. Muito legal. Eu queria fazer um comentário sobre o que o Yuri falou, né, do corpo território, que também é uma ideia que mexe muito comigo, desde a primeira vez que eu li sobre isso. Na verdade, nem foi com o Chequirabá, foi com algumas pensadoras feministas da América Latina que trazem essa ideia, sabe? Trabalham com essa ideia. E aí, coincidentemente, depois a própria Célia trouxe a ideia, né, o conceito de corpo território para falar, né, como conceito que o Chequirabá apresentariam para a gente na exposição. Mas uma coisa muito forte que eu acho que os povos indígenas nos ensinam, né, que está por trás dessa ideia, é o fato de que os corpos, né, os corpos indígenas, eles não se desconectam dos seus territórios, né? Eles são entendidos por eles como parte do território e vice-versa, né? As coisas não são separadas, né? Não existe as coisas são indissociáveis. E, infelizmente, no nosso modo de vida contemporâneo, urbano, a gente poderia usar vários termos, né? Liberal, enfim. A gente é constantemente incentivado a se desconectar do território, né? Então, assim, é muito impressionante como que a gente, à medida em que vai vivendo nos centros urbanos, a gente é estimulado a viver individualmente, né? E aí, né, a nossa vida urbana virou isso, a vigilância, a vida individualizada, cada vez mais a vigilância. Não, é uma ilusão, né? Que é uma ilusão completa, né? Ela é individualizada, mas ela está lá na câmera, né? Então... Não, e individualizar, assim, pra gente estar aqui, né? Alguém pavimentou a rua, levou a eletrificação para a sua casa, produziu alimento, né? Tratou a água, limpou, recolheu o lixo, enfim... Tem uma multidão de pessoas trabalhando para a gente estar nadando aqui, né? Mas é isso, é uma leitura, né, abstrata mesmo, né, da vida. Assim. A gente vai abraçando essa leitura, mas é impossível viver individualmente, individualizado, né? Mas assim, a gente fica pessimista porque vivendo nos centros urbanos a gente se vê cada vez mais nessa direção, né? Isso me lembrou quando eu estava lendo a Estradiar o Fim do Mundo do Krenak, porque eu tive o seguinte pensamento sobre o que eu poderia fazer para humanizar mais as pessoas, porque eu, enquanto artista, eu tento trazer as coisas para o meu mundo também para causar evocações nas pessoas, para elas girarem alguma chave, ou só mexer com a pessoa mesmo, é uma coisa muito que eu tenho. Mas eu fiquei preso nessa ideia sobre, porque essa é uma questão que eu acho que, tipo assim, o que eu posso fazer para essa pessoa, ela tirar esse pensamento individualista dela, isso enquanto morador de centro urbano, também enquanto morador de cidade metropolitana, porque eu cresci muito no Cerrado, é uma coisa que tem muito na minha vivência, eu trago isso para o meu trabalho de N formas, e eu tô sempre desenhando bicho, animal e fauna e essas coisas assim,
E foi uma memória muito afetiva, porque eu caminho muito com meu pai no Cerrado, então é uma coisa que isso me humanizou e me jogou nessa causa. É uma coisa que eu queria, que é uma indagação minha, o que eu posso fazer para chegar até o outro. Mas eu acho que as atitudes da gente transformam o outro, sim. Uma fala de um fica, uma imagem, vê, né? Isso vai juntando e vai dar um efeito dominó. Eu estou comentando com vocês, olha quanto tempo a gente começou essa ideia de PDDI, 2008. E a gente está aqui numa discussão completamente diferente do que foi no início, né? Com uma exposição, com vocês já que de uma geração que tem uns que nem tinham nascido, enfim, já transformando e colocando questões que estão por aí. Então, sim, eu acho que não preocupa, não. O fato de você, como artista, provocar com a sua arte, alguma coisa fica. Basta um estranhamento já é suficiente para você parar e chegar em casa um pouco diferente. É alguma coisa que bateu diferente. Cada um vai ser pego por uma isca, né? Eu entrei nessa história também, né? Eu brinco que quando eu era arquiteta, a minha formação é de arquiteta urbanista, mas sou formada numa escola que ainda era muito da arquitetura modernista, todo mundo tinha que ser meio Niemeyer, tinha que projetar, né? Então eu fui formada nisso. Fui aluna dessas pessoas, essa aqui foi paraninfa da minha formatura. Mas enfim, a minha virada foi num trabalho que eu fui fazer do programa Monumenta BID em Diamantina e saí como arquiteta para fazer um trabalho lá de restauração do mercado, da casa do intendente. E no momento, na sequência, a comunidade veio para participar porque queria que a gente pensasse para além do edifício. Olha, legal. Né? Assim, olha a chamada de onde veio. Mas e o resto? Né? Assim, aí foi que eu comecei a sair do âmbito do território, do lote, né? Do edifício, e incorporei a cidade e apaixonei. Falei, meu Deus, como é que eu não pude, né? Então, às vezes uma fala mesmo, uma fala boba, que era o seguinte, agora não tem mais isso. Quando a gente passava de qualquer lugar que a gente estivesse, lá na praça do mercado, você não conseguia ver o edifício do mercado de tanto automóvel estacionado. Você não conseguia ver, né? E aí as pessoas... Mercado Diamantino. Diamantino. Aí as pessoas chamaram a atenção, vocês não podem olhar só o mercado, a gente não consegue ver o mercado quando a gente está fora do mercado. Aí foi que veio a história de remover aquela rua que tinha e ampliamos o mercado e fizemos aquele grande lá, resgatando que era uma história. E aí, dali para cá, isso foi em 2002, a cidade tomou conta. Eles falaram, não consigo mais pensar o edifício separado. Bom, acho que cada um tem uma virada, né, no momento. Agora, falando uma coisa para vocês, assim, uma das primeiras coisas que eu li sobre divulgação científica quando eu vim trabalhar aqui há quase 10 anos atrás, não, 9 anos atrás, foi um texto de um divulgador que ele fala assim, o objetivo do museu não é dar respostas, o objetivo deve ser provocar perguntas. E aí ele fala assim, se você fosse medir a qualidade de uma visita, né, se eu fosse medir uma qualidade de uma visita, ele como divulgador, eu mediria pela quantidade de perguntas que ela gerou. E não pela quantidade de respostas que ela deu. Né? E aí isso foi uma coisa que me apaziguou tanto na época, porque eu estava trabalhando com o educativo, e eu cheguei aqui achando que o educativo tinha que responder tudo. Né? E aí chegaram as crianças com aquelas perguntas assim, por que o céu é azul? Por que não sei o quê, né? Por que a lua? Nossa, e eu ficava, gente, como é que eu vou fazer? Os meninos não vão conseguir responder tudo. E aí quando eu descobri que o objetivo do museu não é dar resposta, eu falei, gente... Que incrível. Porque isso abre, né, para tantas possibilidades, né? E acho que vocês devem trabalhar também com essa liberdade, sabe? E abre para busca também. Porque é isso. O nosso objetivo é que a pessoa saia daqui e aí pesquise, né? Vá atrás. Igual a pergunta que sempre aparece. O que leva um município a fazer parte de uma região metropolitana? Não é isso? Tem resposta não, gente. Não estou olhando para mim, não. Porque deveria, né? A gente imagina que tem aí, por trás, uma questão. Não existe uma questão. Existem momentos que os municípios se conectam ali, né? Mas que todo mundo pergunta isso. O que leva um município a fazer parte de uma região? O que vocês acham que é? Uma coisa que a gente, muito ingenuamente, né? Muito ignorantemente, eu acho,
no começo dessa discussão da curadoria, né, a gente achava que a exposição tinha que ter tudo. E tudo que a gente sabia e que não sabia sobre a região metropolitana, o que é uma impossibilidade, né? Mas ficava preocupada, eu lembro o Jupir e eu fazendo a tal da trama do tempo, falta essa informação aqui, tem que pôr um que tá, sempre vai faltar milhões de informações. Mas ouvindo vocês falarem hoje, eu fico assim, super feliz, fico emocionada de ver assim, como é que é possível fazer um uso, não sei nem se uso é a melhor palavra, né? Mas desenvolver um monte de atividades, de oficinas, de coisas que vocês estão fazendo, que nem tinha me passado pela cabeça. Né? Então, é muito legal isso, de ver que, de alguma forma, ela catalisou esse monte de curiosidades, esse monte de possibilidades, né? E acho que utopias. E acho que é isso, né? O professor tem essa mania de achar que ele está ensinando coisas, né? Ele não está ensinando nada, mas ele pode estar dando material para isso desencadear outras coisas. Igual né? artista. Então, acho que cada um de vocês que falou, eu falei, olha que ótimo, nunca imaginei que ia ser usado dessa forma, sei lá, né? E aí me lembrei da primeira vez que nós fomos para uma oficina com a população tal, discutir a tal da trama verde-azul, que para a gente também a gente também estava meio aprendendo, o que será que é isso mesmo? A gente falava assim, será que eles vão entender? Né? Será que não sei o quê? Tá. Aí fomos, né? E foi talvez das oficinas mais interessantes, porque como ela tem essa coisa um pouco da utopia, ela tem uma proposta de futuro, né? Um futuro mais ambientalmente mais, enfim, engajado com a natureza, etc. e tal. Todo mundo entendeu tudo, muito mais do que a gente imaginava, a gente entendeu um pouco mais também, e virou um encantamento. Né? Todo mundo não queria mais discutir mais nada, só queria Queremos discutir saber de problema, não. Queremos saber dos sonhos. De sonhos, né? Nessa coisa. E foi um outro aprendizado nosso, né? Assim, de a gente se recolher né? E ver como é que várias coisas ao longo do processo, a gente ficava na maior dúvida como é que ia ser a recepção daquilo nas oficinas, e assim, vários que a gente achava que todo mundo ia tirar de letra, era a maior confusão. E vários temas que a gente, às vezes até não sabia nem bem como fazer, a gente tinha surpresas ótimas. A gente tinha uma ajuda muito interessante também, que era a ajuda de um grupo de teatro, né, que fazia esquetes teatrais para tentar mobilizar mesmo. Mobilizar e desenvolver um conceito que nem mesmo a gente sabia. Por exemplo, cidadania metropolitana, né? Que era uma coisa que a gente falava e tal, é bonito e tal, mas o que é isso mesmo? Então, eles fizeram um esquete teatral, tem até nas fotos aí, que foram pegando um novelo de barbante, foram amarrando as pessoas. Que eles assim. fizeram Então, até no dia da inauguração da exposição. Exatamente, né? Uma opção de coisas assim, que o teatro era muito mais eloquente, e porque eles são ótimos também, né? Claro, do que qualquer paper que a gente escreva, ou etc. Então, acho que essa convergência de várias linguagens é maravilhoso. E agora aqui é do museu. E agora, o museu é uma outra camada disso, né? Então, fico achando também que não pode desaparecer. Nós vamos ter que inventar um jeito disso não se perder também, né? Encerramos.
Muito obrigada, gente. Foi ótimo, Foi né? ótimo.